E o líder do governo no Senado, Carlos Portinho, sugeriu a realização de uma audiência pública com os institutos de pesquisa antes mesmo da criação da CPI, que pretende investigar o caso. Quem tem os detalhes pra gente é o Bruno Pinheiro. Após o primeiro turno das eleições em 2 de outubro, o assunto ganhou repercussão sobre os números divergentes em relação aos institutos de pesquisas eleitorais com a intenção de voto do eleitor. O caso, inclusive, foi um pronunciamento do ministro da Justiça, Anderson Torres, que enviou um pedido para a Polícia Federal. Mas, além do ministro, o caso ganhou repercussão aqui, nos corredores do Senado Federal. O líder do governo no Senado, senador Carlos Portinho, tomou a decisão de uma audiência pública com esses institutos, antes mesmo de se criar uma CPI, que também já está avançada, 29 assinaturas, 2 a mais do que seria necessário para uma instalação, mas o que não deve ocorrer antes do segundo turno. Para o senador Carlos Portinho, agora ainda não é hora de uma audiência pública. Ele quer aguardar um outro projeto que deve ser colocado em votação na Câmara dos Deputados e aí sim, após ser aprovado, uma audiência pública para de fato tomar uma decisão, o que deve ocorrer com esses institutos. A audiência pública, o requerimento seria agora votado essa semana. A ideia inicial é que a gente fizesse essa audiência pública ainda nesse mês de outubro. Havia um projeto na Câmara, há alguns projetos na Câmara, havia a expectativa de que eles pudessem ser votados essa semana e a ideia é que a gente aproveite o ato, a audiência pública, para um fato mais concreto. O senador Carlos Portinho, em entrevista exclusiva à Jovem Pan, disse ainda sobre a importância de ver como isso está sendo contratado, quem está pagando e qual o real interesse, além também de uma regulamentação da forma, do intervalo, de quanto em quanto tempo essas informações serão colhidas, para não complicar e também não acabar ali induzindo o eleitor na hora do voto. É interessante a gente entender a metodologia, como é feita a contratação, tem várias questões, número de entrevistados, pesquisas por telefone versus pesquisas fisicamente realizadas, enfim, diversas questões que a gente numa audiência pública poderia ter mais informações para poder formar uma massa crítica e melhorar a nossa legislação. As assinaturas para a criação de uma CPI aqui no Senado Federal, a iniciativa foi do senador Marcos Duval e conseguiu reunir 29 assinaturas, mas existe uma fila de pelo menos 4 CPIs aguardando para serem instaladas, ou pelo menos a leitura através do senador Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, o que também não deve acontecer nesta legislação. A nossa equipe continua acompanhando essa repercussão sobre os institutos de pesquisas que vem ganhando o cenário eleitoral, mas também chamando a atenção não só do eleitor e também dos senadores aqui no Congresso Nacional. De Brasília, o Bruno Pinheiro.